que este homem é um dos homens que consegue discernir os meandros da palavra. Aleluia. Pai, quero agradecer pela vida do apóstolo. Senhor, nós somos muito abençoados. Senhor, quando este homem abre a palavra e começa a discernir e trazer as profundas revelações, e nós pedimos que o Senhor venha usá-lo para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Saúdo você com bom dia, em nome de Jesus. Quantos têm sido abençoados com aquilo que já tem acontecido aqui? Se você tem sido abençoado, levante uma das tuas mãos e dê glória a Deus. Diga algo maravilhoso ao Senhor. Declare diante dele o quanto você o ama. Antes de entrar no assunto dessa manhã, só quero mencionar acerca do material que nós trouxemos ali. Quem quiser adquirir, tem que fazer isso hoje ainda, ou de manhã, à tarde ou à noite. Amanhã nós não estaremos mais aqui, né? Amanhã do hotel já vamos todo mundo da equipe que veio conosco, reto para o aeroporto, então não teremos mais o material. Então, se você quer adquirir alguma coisa, procure fazer isso no dia de hoje ainda. Na reunião aqui de abertura, na quinta-feira, a palavra do Davi Rebolo norteou muito a mim acerca daquilo que deveria estar compartilhando nessa manhã. Ali foi basicamente uma semente, o início daquilo que nós vamos estar falando. E eu quero convidar você, inicialmente, nós vamos ler duas escrituras. Primeiramente, peço a você que abra lá em Gênesis, capítulo 1. A minha Bíblia aqui é antiga, então está toda descomposta. O livro de Gênesis aqui, as primeiras páginas já foi tudo embora. Eu tive que tirar xerox aqui da versão que eu uso e usar o xerox aqui no começo. Nós vamos ler Gênesis 1, verso 28. A palavra do Senhor diz assim: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E vamos abrir também lá em João capítulo 15. E leremos aqui nesse capítulo alguns versículos. Versículo 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que dá fruto, diga isso, dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, diga isso, mais fruto. E também no verso de número 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Diga isso, dar fruto, dar mais fruto e dar muito fruto. Coloque a tua mão sobre o teu coração, vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, diante de nós, nessa manhã, está a tua palavra. E pedimos que uma unção de entendimento, uma unção de sabedoria, venha sobre nós. Queremos alcançar, ó Pai, o cerne, a essência da tua palavra. Da mesma maneira que o Espírito Santo inspirou homens, de maneira inspirada a escrever as Escrituras, que o mesmo Espírito Santo que os inspirou, venha testificar dessa palavra escrita em nossos corações e que nós sejamos, a verdade, alcançados. Queremos ser alimentados, queremos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você sabe muito bem que o livro de Gênesis é o livro dos começos, é o livro do início, onde tudo começou de uma maneira original. E no capítulo 1, nós podemos ver de uma maneira tão clara
o mandado que Deus deu ao homem quando colocou ele lá no Jardim do Éden. Esse primeiro versículo que nós acabamos de ler traz a nós de uma maneira muito clara qual era o plano, qual era o propósito original de Deus. Eu posso encontrar nesse versículo aqui 5 bênçãos que foi direcionado a nós. Reconheço que era um mandado de Deus. Naquele momento o Senhor estava comissionando então os nossos primeiros pais para 5 coisas muito importantes, não só no jardim, mas em toda a terra. Volte novamente lá para o versículo 28. Diga comigo: frutificai, multiplicar, encher a terra, sujeitai-a e dominar. Dominai. Aqui estava revelado de uma maneira tão clara o propósito de Deus para com os nossos primeiros pais. Eles foram colocados aqui na terra com a designação, um destino muito claro em Deus. Agora, quando a entrada do pecado aconteceu, o diabo foi muito rápido no sentido de tirar das mãos dos nossos primeiros pais o cetro de governo. Diga ao seu vizinho: você sabia que em Cristo Jesus esse propósito de Deus ele é restaurado? É muito importante que nós entendamos qual é o nosso desígnio. Aquilo que Adão e Eva perderam lá no Éden. Quando nós nascemos de novo, quando temos uma nova natureza, esse plano então é restaurado. Diga ao seu vizinho: o Senhor te chamou para ser um filho de Deus, com natureza de Deus, um filho do reino. Nós não fomos chamados para simplesmente ser parte de uma organização religiosa, nem tampouco um religioso, mas acima de tudo, para sermos filhos do reino de Deus e experimentar uma restauração em nossa vida. E o Senhor designou a mim e a você para governar. Diga isso: eu fui levantado para governar. O diabo ele foi muito rápido também no sentido de enviar a terra na direção dos nossos primeiros pais. O espírito da esterilidade. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Como quebrar nas nossas vidas o espírito de esterilidade. Diga ao seu vizinho: nessa manhã você vai aprender com o Espírito Santo como romper com qualquer nível de esterilidade sobre a tua vida. Nós podemos ver aqui de maneira tão clara 5 bênçãos. O mandado de Deus era apontado para 5 direções. Eu vou pedir que seja colocado as palavras no hebraico. Primeiramente, frutificai. Diga uma vez mais: frutificai. No hebraico é a palavra pará. E parar quer dizer ser produtivo. E uma coisa que tem que estar bem firme no nosso coração, que no reino de Deus, eu e você fomos chamados para sermos produtivos. Diga isso: eu fui chamado para ser produtivo. Infelizmente, o que nós temos encontrado na igreja muitas vezes são mais consumidores do que pessoas produtivas. Diga isso: no reino de Deus, você tem que ser produtivo. Fala isso ao seu vizinho. O que nós vemos muitas vezes em nossas igrejas? Consumidores. É aquele tipo de pessoa, parece que ele tem um aparelho espiritual, chega no domingo, na quarta-feira, o dia que tem reunião lá na sua igreja, ele bota aquele aparelho debaixo do braço, chega lá na igreja, conecta no pastor, em quem está pregando, na liderança, suga tudo aquilo que ele pode, e ele vai viver os primeiros dias da semana, pela força daquilo que ele sugou. Chega na quarta-feira, quinta-feira já foi embora, então ele precisa que aconteça uma reunião lá no domingo para ele vir e sugar novamente. Isso vai ano após ano. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou não para ser consumidores, mas para sermos produtivos, produtores. Agora, por que muitos não conseguem produzir no reino? Por que não são produtores? Porque muitas vezes têm sido vítima do espírito da esterilidade. Diga isso: a esterilidade, a ação do espírito de esterilidade impede que eu seja frutífero.
Segunda bênção que nós encontramos ali, multiplicai. No hebraico a palavra rabá significa incrementar, chegar a ser grande e crescer em abundância. Eu e você somos chamados a multiplicar em tudo. Quem sabe nesses dias você tem experimentado esterilidade, talvez na tua área econômica. Um dos maiores sinais, uma das maiores evidências que nós podemos encontrar em nossos dias e ainda dentro da igreja de esterilidade é a escassez financeira, é a escassez econômica. Há muitos cristãos que estão vivendo além da linha da pobreza, porque vivem na linha da miséria. Esse não é o propósito de Deus. O Senhor quer multiplicar nas nossas vidas riquezas, finanças. Os dons que recebemos, eles devem ser multiplicados. Diga comigo, eu fui chamado a multiplicar, ter em abundância, crescer. Esse é o propósito de Deus. Esse era o chamado para o Senhor lá. O Senhor chamou Adão e Eva para isso. Os nossos primeiros pais, eles falharam nesse grande comissionamento. E para mim, a grande comissão de Jesus que está ali, em Mateus 28, nada mais é que a restauração desse propósito que o homem perdeu lá no jardim. Em Cristo Jesus, aleluia, o grande propósito de Deus, de governo, de domínio, através de mim, através da igreja aqui na terra, ele é restaurado. Diga comigo, Adão e Eva falharam quanto ao seu chamado, porém agora em Cristo Jesus, esse comissionamento, ele é restaurado novamente. Então veja só, aquilo que Adão e Eva perderam em Cristo, todos os valores, eles são multiplicados. Terceira bênção, encher a terra. No hebraico, mala. Vira o seu vizinho, diga, você tem que ser um mala no reino. Quantos desejam ser um cristão mala? No bom sentido. Mala é exatamente encher a terra. E significa encher na maior forma possível. É um chamado de Deus, amados. Por isso nós não podemos, por exemplo, aceitar a esterilidade de uma mulher. Um dos grandes sinais de Deus que nós encontramos na Bíblia é a questão da descendência. E é uma palavra que o diabo odeia. Então, quando eu vejo, por exemplo, a mulher estéril que não consegue gerar filhos, eu vejo de maneira tão clara ali uma interferência do diabo para que não haja descendência, para que não haja revelação ou legado de uma herança, algo que pode ser passado de geração em geração. É como o diabo vindo tentando interromper aquilo. Diga ao seu vizinho, o diabo odeia o princípio da herança. E a questão da descendência é tão importante na Bíblia, amados, que quantos capítulos são gastos nas Escrituras para falar de descendência? Só no livro de Gênesis, basicamente 4 capítulos falando de descendência. O Novo Testamento começa a metade do capítulo 1 de Mateus, falando da descendência até chegar à geração de Jesus. Uma mulher é chamada a dar luz, a frutificar. E no nosso ministério, já por muito tempo, nós temos experimentado uma unção extraordinária de orar com mulheres e homens também, estéreis, que não podiam ter filhos. E esta esterilidade ser quebrada de uma maneira tão extraordinária. E um milagre, então, vem às pessoas. Eu estava lembrando ontem, há muitos anos atrás, a ministra de Louvor, Aldacélia, esteve alguns dias hospedada na nossa casa. E o grande desejo dela era ter filhos. E ela está compartilhando já no café da manhã com a minha esposa, como eu desejava ter filhos. Nós oramos com ela, passou alguns meses. Veio a notícia da gravidez, veio a Giovana, a primeira filha, daí mandou a foto para nós, e depois teve mais uma filha. E interessante que as pessoas com as quais nós oramos, onde foi quebrada a esterilidade, geraram não um filho, mas alguns.
E todos os outros casos. Veio o primeiro, veio uma sequência de outros também. Deus quer quebrar na vida das mulheres a esterilidade. Salmo 68 diz que o Senhor faz com que a estéril seja alegre e mãe de filhos. Isso está incluído no propósito de Deus de multiplicação. E na vida de homens, muitas vezes, por algum fator genético, a questão de esterilidade. Muitas vezes nós vemos a esterilidade sendo quebrada. E ele pode se tornar um alegre pai de filhos também. Mas nós podemos fazer isso pelo nosso campo espiritual. Fomos chamados, eu e você, a fazer discípulos. Aleluia. Encher a terra de filhos de Deus, conforme a imagem e semelhança do Senhor. Filhos com a natureza de Deus. Diga ao seu vizinho, você é chamado para cumprir a grande comissão. Ide por toda a terra, fazendo discípulos, gerando filhos. Como no Velho Testamento, era uma vergonha, uma humilhação a mulher estéril. Era um sinal de maldição, porque Milcal, quando veio a maldição sobre ela, quando julgou Davi, veio a maldição da esterilidade. Não ter filhos lá no Velho Testamento era uma vergonha muito grande. Número 4, sujeitai-a, kabash no hebraico. E é um termo muito forte. Se assenhorar sobre a terra, sobre a criação, ao ponto dela se tornar escrava. Quem nos domina? As circunstâncias ou nós dominamos as circunstâncias? O que está nos dominando? As adversidades? Pergunta ao seu vizinho, o que te domina? As adversidades? As circunstâncias? Ou você está por cima delas? Porque quando não nos posicionamos acima das circunstâncias, acima dos desafios, permitimos que o espírito de esterilidade esteja entrando e não seremos produtivos. Ao invés de governarmos, seremos governados. Diga ao seu vizinho, o Senhor te chamou para governar e não para ser governado. Sabe quais são os cristãos mais frustrados que vivem dentro de limitações? São aqueles que estão sendo governados pelas circunstâncias. Quinta bênção, dominai. No hebraico, radá, significa governar, reinar. Aqueles que recebem em abundância o dom da justiça, reinarão no milênio por um só Jesus Cristo, amém? Amém nada. Reinarão agora, reinarão em vida. Diga ao seu vizinho, você foi chamado para reinar em vida. Não reinar lá no milênio. Tantas correntes escatológicas, mídia tribulacionalista, pós, ante, não vou revelar a minha, eu tenho a minha posição, mas não vou falar para não criar partido de adeptos. Mas para mim não interessa. Uma coisa eu sei, que eu fui colocado aqui na terra para governar. Se independência Jesus vem antes, no meio, depois da tribulação, o importante é hoje. Eu tenho que reinar em vida aqui. E quantos cristãos vivendo uma vida frustrada, simplesmente esperando chegar o milênio para eles governarem. Nós temos que governar hoje, reinar aqui. É o nosso chamado para governar. Então, nessa manhã, de uma maneira muito rápida, nós vamos analisar as Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca do espírito de esterilidade. Diga ao seu vizinho, nessa manhã, o Senhor quer te libertar de toda influência do espírito de esterilidade. Na palavra do Senhor, na Bíblia, há 7 palavras, 5 no hebraico e 2 no grego, para definir esterilidade. E cada uma dessas definições aponta numa certa direção para a nossa vida, para entendermos um pouco melhor como atua esse Espírito. Precisamos entender a essência dessas palavras. E nós vamos ver rapidamente cada uma delas e às vezes que ela aparece na Bíblia. A primeira palavra, vamos colocar ali, para que todos possam acompanhar.
Primeira palavra hebraica para esterilidade. Está em vermelho ali. Os irmãos conseguem ver? Não? Se puder mudar a cor aí, seria melhor. É a palavra akar. E akar significa exatamente destruição ou extirpação dos órgãos reprodutores. Também significa ter órgãos que não funcionam. Alguém que é infértil ou estéril. E essa palavra, akar, então, para a esterilidade, vai aparecer em diversos versículos. Por exemplo, lá em Gênesis 11:30, quando diz: Sarai era estéril e não tinha filhos. Ou seja, Sarai era akar. Em Gênesis 21, verso 21 do capítulo 25. Ora, Isaac orou de maneira insistente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela era akar. Êxodo 23 e verso 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, nem akar. E o número dos teus dias completarei. Deuteronômio 7,14. Bendito serás mais do que todos os povos, e não haverá estéril, não haverá akar no meio de ti, seja homem ou seja mulher, nem entre os teus animais. Juízes 13, verso 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, akar, não lhe dera filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher, ele disse: eis que é estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, aleluia, e terás um filho. E finalmente em 1 Samuel 2,5, a experiência de Ana. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome. E os que eram famintos, e até estéril, até akar, aleluia, teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos, enfraquece. De uma maneira tão maravilhosa, o Senhor intervém na esterilidade de uma mulher e de um homem, e faz que da mulher amada seja aberto, e ela se torne mãe, porque esse é o propósito de Deus. Eu nunca esqueço, em uma reunião, tinha terminado de pregar, passei a palavra ao pastor, ao dirigente, e estava ali uma jovem, casada, mas porém nova ainda. De repente o Senhor traz a mim uma palavra de conhecimento, e começa a colocar no meu coração uma série de coisas em relação a ela. Tive uma visão dela recém-nascida, bebezinho, e ela estava dentro de um cesto de vime, e me veio à minha mente imediatamente a experiência de Moisés, quando foi guardado lá num pequeno cesto no rio Nilo. E o Senhor começou a falar algo acerca dela. Num tempo de obscuridade sobre a tua vida, a minha mão esteve sobre você, e você foi preservada, você foi guardada. Então fui ministrar isso a ela, se jogou no chão, começou a chorar copiosamente. E quando terminou toda a reunião, ela disse assim: você não imagina como o Senhor ministrou o meu coração hoje, porque aconteceu exatamente isso comigo. A minha mãe tentou abortar por 7 vezes. E quando chegou a 7ª vez, ela achou que tinha concretizado o aborto. Porém, a mão do Senhor esteve sobre ela, e ela foi guardada de uma maneira tão poderosa. Diga ao seu vizinho: o Senhor preserva a vida. Ainda quando a pessoa é simplesmente um plasma, sem forma lá no ventre materno. E foi algo tão tremendo. Aí o pastor chegou e disse: olha, essa moça ela foi muito ministrada hoje. E por causa dessa situação, criou uma raiz de amargura tão grande com a mãe, pelo sentido de tentar abortá-la. E depois fomos jantar num restaurante, aquela moça disse: quando eu estava ajoelhada ali no chão chorando, eu estava liberando perdão à minha mãe. No entanto, aquela jovem era estéril, casada, e o grande desejo dela e do esposo era ter filhos. Esses filhos não vinham.
Porque muitas vezes, amados, há pecados, não só envolvimento em situações sexuais, envolvimento com feitiçaria, mas ainda no campo emocional. Há ataduras emocionais que podem trazer uma intervenção no ventre, impedindo que alguém gere. Quando passou alguns meses, eu recebo uma ligação, nós temos um seminário intensivo, o doutor Aneus tem ido lá no Silce, e nós estamos começando, então, naqueles dias, mais uma edição do nosso intensivo. Eu recebo uma ligação. Aqui é fulana de tal. Eu sou aquela irmã do bercinho de Moisés, do cestinho de Moisés. Será que eu poderia ir no seminário e vocês dar um testemunho? Eu já tenho uma filha. Quebrou a esterilidade e teve mais um filho depois. Então o Senhor pode intervir. Talvez há mulheres aqui que há um diagnóstico até médico, dizendo que você não pode gerar. O Senhor quer, na verdade, ativar em você hoje uma fé, para que você seja uma alegre mãe de filhos. Veja bem, a poderosa nação de Israel, quais foram os fundamentos? Qual é o fundamento dessa nação? Primeiramente, uma palavra de promessa de Deus, porém, uma descendência que viria de homens, cujas esposas eram estéreis. Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril, e foi em cima da esterilidade exatamente que o Senhor manifestou seu milagre tão poderoso, gerando uma poderosa nação. Aleluia, nação de Israel. Diga ao seu vizinho, o Senhor é poderoso para quebrar toda a esterilidade. Aleluia. Talvez você, mulher que está aqui, homem que está aqui, há um diagnóstico de esterilidade, você não pode aceitar isso. Nós vamos orar no final para que isso seja rompido. E eu creio que em um outro congresso você virá aqui, dará um testemunho acerca daqueles filhos que vieram. Quantos creem, levante a mão e diga aleluia. A segunda palavra para a esterilidade é a palavra shakol. Número 2, segunda palavra no hebraico, shakol, que significa exatamente abortar espontaneamente, sofrer um aborto, ser infecundo, ser despojado dos filhos, não ter cria, não ter descendência e ser privado de filhos. Ou seja, alguém que é desfilhado. Levítico 26, 22, nós vamos encontrar essa palavra aqui. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, ou seja, as quais vos shakol, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão a um pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão desertos. E ela vai aparecer lá em Deuteronômio 32, 25 também, quando diz, por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, tanto ao mancebo como à virgem, assim a criança de peito como ao homem encanecido, ou seja, envelhecido. É um outro nível aqui de esterilidade que está falando. E eu vejo esse nível de esterilidade muitas vezes ocorrendo no campo espiritual. Porque alguns não conseguem ter filhos biológicos, porém dentro da igreja existem aqueles que não têm conseguido gerar filhos espirituais. O inimigo tem trabalhado tanto que eles têm alcançado esse nível de esterilidade, e por quantos anos não tem frutificado, não tem produzido filhos para o reino de Deus? Analise um pouquinho. Quando foi a última ocasião em que você levou alguém a Jesus? O grande propósito de Deus era frutificar e encher a terra. Mateus declara, ide fazer discípulos de todas as nações. Agora, há um nível de esterilidade que tem entrado na igreja, impedindo de que pessoas estejam gerando filhos para Deus. Eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, está vindo uma unção tão tremenda na igreja para quebrar a esterilidade. E você vai começar a brotar no teu coração
uma chama profunda, uma chama ardente, no sentido de desejar levar filhos para Jesus, ganhar pessoas para o reino. Depois de tantos anos trabalhando de maneira translocal, há 2 anos atrás o Senhor falou: chegou o momento de vocês plantar igrejas novamente. Fizemos muito isso no passado. Estamos há 2 anos trabalhando com plantação de igreja. E a cada domingo, quando estamos na cidade ou pregando em algum lugar, o Senhor nos leva a fazer apelo. E a coisa mais extraordinária que eu tenho visto diante dos meus olhos não é somente ver pessoas sendo edificadas por aquilo que pregamos, mas acima de tudo, pessoas tendo experiência com Jesus, saindo das trevas, indo para a luz. Temos feito inúmeros batismos nesses 2 últimos anos. E eu creio que há muitos apóstolos, muitos profetas, vai voltar a arder de maneira tão profunda o amor pelas almas. Às vezes é um desejo tão tremendo no meu coração em fazer aquilo que estava fazendo. Basicamente, há 35 anos atrás, pegar uma Bíblia numa praça, pregar para as pessoas que não conhecem Jesus e levá-las ao reino de Deus. É um chamado. Eu creio que estamos chegando no final do cumprimento da grande comissão. E acima de tudo, temos que gerar filhos para Deus. Diga ao seu vizinho: você foi chamado para multiplicar e encher a terra. Agora, muitas vezes o espírito da esterilidade está operando em pessoas. E por quanto tempo elas não têm levado uma pessoa a Jesus? O espírito de esterilidade tem intervido na vida de ministros. E são ministros que vão tentar simplesmente perpetuar o seu nome como Saul. E não deixarão herança porque não têm filhos. Sabe como Deus mede o sucesso do ministério? Não é se ele tem uma personalidade carismática e vai tentar então ter milhares de pessoas debaixo então da tutela dele ali, debaixo do domínio. Nem tampouco se ele tem um grande salão, ou ainda arrecadação mês, não. O sucesso de um homem de Deus reside em quantas pessoas ele projetou aquilo que ele recebeu do Senhor. Para quem ele vai legar aquilo que ele recebeu? Quantos homens e mulheres de Deus tiveram experiências tremendas com o Senhor, levantaram ministérios poderosos, no entanto não deixaram descendência. Com a sua morte também morreu todo um propósito e um destino de Deus. E você só tem o nome das pessoas da história da igreja hoje. Diga ao seu vizinho: aquilo que o Senhor coloca em você hoje é para você deixar como um legado. Um ministro do evangelho pode ser estéril e ele não vai ter descendência ministerial. E ao meu coração me vem muito forte a orientação que Paulo deu a Timóteo, onde nós vemos 4 gerações de ministério. Aquilo que de mim você ouviu diante de tantas testemunhas, falando ao seu filho Timóteo, e dá a ele a seguinte orientação: compartilhe isso com homens idôneos, uma 3ª geração, os quais também se levantarão e passarão a outros, uma 4ª geração. Um ministério estéril, ele não vai deixar filhos espirituais. Eu não sei quantos anos vou viver ainda. Uma das coisas que já nos tem preocupado, pois vamos passar aquilo que recebemos para alguém vai dar continuidade. Um ministro com visão de reino, ele age exatamente dessa maneira. Ele vai passar aquilo que recebeu para alguém. Alguns ministérios estão trabalhando na linha de Saul. Saul simplesmente ia pegando as pessoas, ligando a ele, projetando algo sobre as pessoas, ligando com ele. Não é dessa forma, não. Eu tenho que visar, como foi falado ontem aqui, a minha próxima descendência ministerial, e que ela vá mais além daquilo que eu alcancei, que ela cresça num nível maior do que aquilo que eu cresci. Essa é a visão de um verdadeiro pai
espiritual. Mas muitas vezes, amados, o espírito de esterilidade vem. E há ministros que querem exatamente perpetuar o seu nome. E com certeza o dia que ele morrer, vai acabar tudo. E é nesse nível de esterilidade que essa palavra aqui fala, Shakol. É algo que se manifesta então no campo ministerial. Terceira palavra no hebraico para a esterilidade, Melechá. Significa uma terra com sal, com salita, uma terra salitrosa, uma terra desértica ou estéril. Se refere à terra que não produz, onde não há vida. A terra ela está morta a qualquer tipo de semente. E nós vamos encontrar essa palavra nas seguintes escrituras. Segundo Reis 2,19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém as águas são péssimas e a terra é estéril. A terra é Melechá. E ainda no Salmo 107, 33 e 34. Ele converte os rios em deserto, Melechá, e nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em Melechá, deserto salgado, por causa da maldade dos que nela habitam. Jeremias 17,6. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, Melechá. E será uma terra salgada e inabitada, Melechá novamente. As pessoas que sofrem esse tipo de esterilidade são como terrenos repletos de sal, terrenos salitrosos. Ainda que seja derramado sobre elas algo poderoso, no entanto não dão fruto. São incapazes de germinar a semente que recebeu. E na igreja do Senhor, quantos homens e mulheres têm chamados extraordinários? Um homem de Deus, uma mulher de Deus veio de maneira profética, profetizou algo sobre ela. E o que ela tem é somente a profecia e não tem o cumprimento. Recebeu uma imposição de mãos, uma impartição tremenda da graça de alguém, e na vida dela é uma unção, é uma graça que nunca entrou em ação, nunca foi ativado. E quem sabe durante todos os anos que ela viver a sua vida cristã, isso não vai entrar em ação. Porque esse nível de esterilidade recebe palavras, impartições, palavra profética, imposição de mãos, declarações proféticas, declarações apostólicas acerca de algo que Deus quer fazer. E nunca passa simplesmente de algo profético. Porque muitas vezes, amados, o coração dela não está bem. Aquela terra era boa, porém as águas eram estéreis. E o profeta teve que lançar sal nas águas, fazer algo profético. E quantas vezes nós vamos precisar que algo aconteça em nossa vida para nos tirar da esterilidade? Talvez você tenha palavras proféticas que nunca se cumpriram na tua vida. Dons e ministérios compartilhados com você que nunca entraram em ação, estão adormecidos. Porque muitas vezes o espírito de esterilidade tem impedido. 2018 é um ano profético. 5.778 é um ano profético. É um ano de coisas novas. Com 8 anos, Josias começa a governar. Era um novo tempo, uma nova dinastia em Israel. Você tem que receber no teu espírito que esse ano vai ser diferente dos demais. Esse vai ser o ano da ativação de tudo aquilo que você recebeu. Dons, ministérios, aquilo que foi impartido. Quantos homens de Deus liberaram algo sobre a tua vida e que nunca veio à luz? Hoje é quebrado, termina aqui, no nome de Jesus, toda esterilidade, e você começa a entrar num novo tempo em Deus. O tempo do cumprimento das promessas de Deus. Não será mais simplesmente uma palavra profética, não será uma semente profética que alguém lançou sobre você, mas você vai entrar numa dimensão do cumprimento. Se você quer o cumprimento de tudo aquilo que você recebeu,
Se você deseja que comece a partir desse ano, levante essa tua mão e diga: eu quero isso para a minha vida. Por isso você precisa romper nessa manhã com toda a ação do espírito da esterilidade. Não mais terreno repleto de sal, não, porém uma terra fértil. As sementes que você recebeu, elas serão produtivas. Santo é o Senhor. Aleluia. Quarta palavra hebraica. Otser. Essa palavra significa cercar, reter, conter, fechar, restringir, estancar, aprisionar, atrasar, deter. Está falando de limitações. E ela vai aparecer lá em Provérbios 30, verso 15 e 16. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. Quais são essas coisas? O Seol, amando estéril, amando Otser, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz basta. É um outro nível de esterilidade. As pessoas que sofrem esse tipo de esterilidade, elas estão limitadas. Diga isso, há pessoas limitadas. Sabe, amados, eu tenho encontrado pessoas, por exemplo, que sabem muito, inteligentes, no entanto estão limitadas e nunca conseguem ser frutíferos. Amados, eu conheço na igreja pessoas com talentos, algo que recebeu de maneira tão extraordinária, e nunca esses talentos são colocados para fora. Pessoas com exímia inteligência, que poderiam produzir coisas tremendas, no entanto estão completamente limitadas. Ministérios que poderiam ir mais longe e além. Deus até coloca tantos desafios diante de algumas pessoas. Um chamado para subir mais alto, um chamado para ir além. Experimentar níveis que ele nunca experimentou. Caminhar por caminhos que nunca caminhou. No entanto, ele depara com limitações. O espírito de esterilidade tem colocado tantas limitações que impede ele de ir além. Diga ao seu vizinho, este ano é o ano da quebra das limitações. E quando essas limitações começam a ser quebradas, o Senhor começa a despertar em nós um espírito de conquista. Aleluia! É a geração de Caleb que está sendo levantada. Caleb chega diante de Josué e reclama a sua herança. 45 anos haviam se passado e ele diz: eu estou na força dos 40 ainda, com 85 anos agora. Tenho força para entrar e para sair. Aleluia! Você sabe o que quer dizer Caleb? No hebraico quer dizer cachorro que late, reivindicando aquilo que é seu. Quantos já tiveram um cachorro bravo em casa? Eu tinha 2 cachorros bravos na casa. E ficavam geralmente numa corrente. Mas quantas vezes eles queriam ir mais além. A corrente não era a limitação deles. Quando um cachorro hoje assim está dizendo: essa corrente não pode ser a minha limitação, eu quero ir mais além. Isso quer dizer Caleb. Diga ao seu vizinho: você faz parte de uma geração que irá mais além, que vai quebrar com as limitações. E o Senhor te chama hoje a ser liberto da esterilidade, romper esse nível de limitação, para ir mais além, para avançar, uma geração de conquista. Levanta essa tua mão e diga aleluia. Levanta a tua mão e diga: eu não vou deixar passar aquilo que Deus quer na minha vida. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Quinta palavra hebraica para a esterilidade. Veja que cada uma delas aponta para um aspecto da nossa vida que precisa ser rompido. Tsá. Essa palavra significa terra seca. E ela vai aparecer em algumas referências. Por exemplo, Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus,
ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca. Essa palavra. E cansada, onde não há água. Isaías 41:18. Abrirei rios nos altos desnudados e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto num lago de água. Aleluia! E a terra seca em mananciais. Aqui está falando, amados, de uma terra árida e estéril. Está falando de sequidão. Uma terra seca, um deserto. É o tipo de terra seca, sem o fluir do rio de Deus, sem as águas do Espírito. Está carente de adoração, de intercessão, não tem alegria. Esse nível de esterilidade, amados, onde não há água do Espírito, leva as pessoas a viver mais de maneira racional do que espiritual. Quantos não conseguem alcançar um nível de fé para que milagres aconteçam? Você sabia que esse ano vai ser um ano de uma ativação de fé para milagres extraordinários? Depois da ressurreição, você sabe qual foi o dia que o Senhor tratou com a incredulidade de Tomé? Foi no 8º dia. 8 dias depois da ressurreição. O Senhor deseja nos tirar da esterilidade, da incredulidade, da nossa maneira racional de ver as coisas, para nos impulsionar para um nível de milagres. Talvez você precise de um milagre na tua casa, na tua família. Quantos precisam de um milagre dentro da sua própria casa? Levante a mão e diga: 2018 será o ano em que o Senhor vai ativar em meu coração uma fé para grandes milagres. Porque muitas vezes estamos estéreis, não podemos fluir com o rio de Deus. Há pessoas que são tão racionais, e para tudo ela quer uma explicação lógica. Diga, seu vizinho, os milagres de Deus simplesmente são milagres. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás, isso aí foi lá no início da década de 90, a igreja então que nós estamos trabalhando, aprove a Deus aqueles dias então nos visitar de uma maneira tão poderosa, restaurando dentes de pessoas em ouro. 4, 5 restaurações, pregando no culto e acontecendo as coisas. E a mídia então nos procurou, nos levaram para a televisão, queriam uma explicação. Como vocês explicam isso? Sabe o que eu falei? Não tem explicação. O Senhor visitou e são dons de curar na igreja, não tem explicação. Diga só, os milagres de Deus não tem explicação. Porque todas as vezes que eu tento explicar os milagres de Deus, eu entro para um campo racional. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. E muita gente quer entender antes como os mundos foram criados para crer depois. Bem-aventurados são, aleluia, aqueles que não viram, mas creram. E se você crê, você verá a glória de Deus. Quando essa esterilidade começa a ser quebrada em nós, nós partimos então rumo ao sobrenatural de Deus. E coisas tremendas acontecerão. Deus é poderoso para transformar uma terra seca, uma terra árida, uma terra estéril, aleluia, em rios. E a presença do Senhor virá de uma forma extraordinária. 5 palavras aí de maneira bem clara. E no original grego, 2 palavras. A primeira palavra é esteiras. Duas palavras no original grego, então, 5 no hebraico. Você viu que cada uma delas define um nível de esterilidade que pode estar em nós. E no original grego, então, 2. Esteiras. Significa ser duro e antinatural. E essa palavra vai aparecer no Novo Testamento, aqui nessas passagens. Lucas 1,7. Mas não tinham filhos, porque Isabel era esteira. E ambos eram avançados em idade.
Lucas 1,36, eis que também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 23, 29, porque dias hão de vir em que se dirá, bem-aventurado as esteiras, e os ventos que não geraram, e os peitos que não amamentaram. E finalmente Gálatas 4, 27, pois está escrito, alegra-te estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos, aleluia, da desolada do que os que têm marido. Aqui está falando de infecundidade, pessoas que não conseguem fecundar. Agora, essa dureza aqui está falando exatamente de obstinação, de desobediência à palavra de Deus. Qualquer um que é desobediente à palavra de Deus, ele se torna estéril. Diga ao seu vizinho, a desobediência pode levar alguém à esterilidade. É um dos grandes problemas que nós encontramos na igreja hoje, amados. Trabalhando tantos anos com libertação, com os seminários. De uma forma até bem humorada, eu falo em alguns lugares. Para mim, todos esses anos, tem sido mais fácil trabalhar expulsando demônios do que tratando de ovelhas, porque alguns são rebeldes. Eu e minha esposa temos tantas mordidas de ovelha, contudo até hoje, nenhum demônio nos afrontou. E olha que já estivemos aí em nações onde há potestades das mais terríveis, e com a palavra de ordens vão embora. E quantas vezes tratando com ovelhas rebeldes, por semanas, não obedecem. Os demônios obedecem, e as ovelhas não obedecem. Senhor meu, dai-me 10, 20, 30 endemoniados, com legiões, e não permita a ovelha rebelde no nosso ministério. A rebeldia é algo terrível. A desobediência, amados. Há muita desobediência com capa de religiosidade. Você lembra de Saul? Na oportunidade que teve de obedecer, obedeceu pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Ah, não, eu poupei o melhor do gado. Era para oferecer ao Senhor. Ah, foi o povo. Sempre vem justificativas. Não, foi o povo que pediu, eu fui sacrificar. O sacerdote Samuel não vinha, então eu fui sacrificar. Há muita desobediência. E a desobediência leva a esse nível de esterilidade. Corações duros. Corações insensíveis. Corações rebeldes. Há 2 semanas atrás estava em Dourados, estava pregando sobre o espírito da desobediência. E o que me chama a atenção lá no livro de Provérbios, quando diz então que é ao rebelde, ao desobediente, o Senhor vai enviar ele um mensageiro cruel. Ali diz que é o Senhor que envia. Você lembra que diante de Saul havia um espírito maligno? Da parte de quem? Da parte do Senhor. E ao rebelde, o Senhor se levanta contra ele. O Senhor se coloca como inimigo. Imagina a coisa mais terrível, receber um mensageiro cruel da parte do Senhor. É claro que essa pessoa vai viver na esterilidade. A segunda palavra que nós vamos encontrar no original grego é a palavra argos. Está lá em 2 Pedro 1,8. E essa palavra argos, nesse aspecto aqui de Pedro, significa inativo, desempregado, ocioso e inútil. Também fala de estar inativo, atrasado e ser estéril. E 2 Pedro 1,8 diz assim: porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor. Aleluia.
Jesus Cristo. Há ociosidade em alguns, amados. A ociosidade pode levar à esterilidade, a não ter frutos. Os ociosos são inativos na igreja. A preguiça os fazem inúteis. Quantas pessoas espiritualmente inativas? O reino de Deus é tomado por esforço. Diga ao seu vizinho: o reino de Deus é tomado por esforço. Há um preço a pagar. Ontem há pessoas que vieram aqui 8h pouco da manhã, saiu daqui 11h pouco. Algumas pessoas vieram buscar oração, eles estavam famintas. Já era 11h pouco, daí começaram a apagar todas as luzes aqui, as pessoas ficaram no escuro. Eu quero receber algo, não interessa. Seja no claro ou no escuro, vou receber. Amados, eu não fui a um instituto bíblico, nenhuma escola bíblica. Mas quando eu sabia que tinha um homem ou mulher de Deus que poderia impartir algo na minha direção, eu cruzava esse Brasil para ir em outro lugar, para ouvir alguém ministrar. Às vezes pagava o único dinheiro que tinha para estar diante daquela pessoa. E quantas delas liberaram algo na minha direção e se cumpre literalmente hoje. Porque havia um desejo tão grande no meu coração. Algo estava despertado. Eu não quero ser inativo de maneira nenhuma no reino. Eu quero ser diligente. No reino de Deus, ele é tomado por esforço. Você não pode ser ocioso de maneira nenhuma. Ocioso jamais vai crescer. O Senhor nos tem dado a oportunidade de conviver com alguns homens e mulheres de Deus e que são completamente ativos no reino de Deus. Doutora Neuza, quando está na minha casa, algumas vezes, 4h da manhã, eu escuto os passos dela lá, mexendo com a internet, com o e-mail. E olha que quantas vezes nós vamos dormir muito tarde. Termina os fios, vamos dormir às vezes quase 1h da manhã, não é mesmo, doutora Neuza? No outro dia está em pé, e já trabalhando já de manhã, recebendo e-mail. Tem algumas pessoas que dizem a mim: não sei como é que você aguenta. Por exemplo, os nossos seminários, treinamento, começa a pregar às 9h da manhã. E muitas vezes vou até 8h da noite, paro só para a refeição. Isso eu aguento por causa de duas coisas. Primeiro, a graça de Deus, a força que Ele dá. Em segundo lugar, porque Deus me deu um dom especial. Sabe qual o dom? O dom da palavra eterna. Começa e nunca termina. Então essas duas coisas me sustentam. Eu fiquei vibrando no Japão quando fui numa cidade chamada Nishio. Me chamaram para pregar às 5 da tarde e disseram assim: você pode ir até 10 da noite. Aleluia. Aleluia. Mas é a graça de Deus. Não queira ser inativo, não seja ocioso. Quando a esterilidade é quebrada em nossas vidas, vai nos impulsionar a uma dinâmica, serei dinâmico no reino de Deus. Para fecharmos aqui, eu quero dar a você um diagnóstico. Você pode estar pensando: mas quais são as evidências? Como eu posso notar que estou debaixo da influência do espírito de esterilidade? Algumas indicações. Por exemplo, você não tem visto frutificação. Aquilo que você faz não dá fruto. Na tua vida espiritual, não ganha pessoas para Jesus. Espiritualmente, aquilo que você faz não frutifica. Quem sabe na área material? Porque ser estéril significa ser infrutífero. Não há fruto naquilo que nós fazemos. Ser estéril significa não ser fértil. É como uma terra seca que não produz. Você pode lançar uma semente e ela nunca vai produzir nada. Ser estéril significa não ter filhos. E com certeza não vai conseguir passar uma herança. Não vai ter sucessão. Pois é, no ministério, eu vejo o ministério, amados, como uma corrida de revezamento, uma corrida de bastão. Eu estou correndo, mas já estou visualizando lá na frente alguém ao qual eu terei que passar o bastão. Mas o espírito de esterilidade impede que isso aconteça. Esterilidade significa ser improdutivo. Alguém que é deficiente na sua produção. Significa
não estar concebendo em absoluto, nem produzindo em absoluto. Uma pessoa estéril é alguém que vai produzir, mas na maioria das vezes em pequenas quantidades. Uma terra estéril, ela é incultivável, não nasce nada ali. Esterilidade fala de desolação, devastação, de ruína. Aquele que é estéril se sente sem perspectiva, acabado, derrotado. Alguém que se sente abandonado. Esterilidade na Bíblia fala de sequidão. Algo que não é abundante. Nós vemos no mandado do Senhor ali, em Gênesis 1:28, é sempre para ir à frente, é abundância, é governo. Esterilidade é falta de luz, falta de revelação, falta de poder para conceber. Os lugares estéreis estão sempre em pobreza, em escassez. São lugares que são incultiváveis. Aqui está um diagnóstico perfeito. E eu creio que uma palavra profética para esse ano, que deve estar firme aí nos nossos corações, é a palavra de Isaías 54, 1-8. E você vai levantar uma das suas mãos e vai declarar comigo essa palavra, em alguns momentos. Diga comigo: canta alegremente ao estéril. Daqui a pouco você vai declarar algo mais, eu vou ler aqui. Que não deste à luz, exulta de prazer, com alegre canto exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, diga isso, amplia o lugar da tua tenda. E estenda essas cortinas das tuas habitações, não impeças, diga comigo, alonga as tuas cordas. E firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Diga isso, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Diga isso, não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, teu Redentor, que é chamado, aleluia, o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, e como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Diga isso, com grande compaixão te recolherei. Num ímpeto de indignação escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Diga assim, o Senhor se compadecerá de mim. Amados, por alguns minutinhos, reflita, como tem sido a sua vida espiritual, o teu ministério. Será que não há uma força aí de um espírito de esterilidade que está atuando? Nessa manhã você pode experimentar um dos maiores milagres de Deus. Aquelas mulheres que não têm gerado filhos, o Senhor pode intervir aí na tua amada de maneira tão poderosa. Da mesma maneira que visitou, aleluia, o ventre de Sara, o ventre de Rebeca, o ventre de Raquel, da esposa de Manoá, o Senhor visitou o ventre de Ana, dando a ela filhos, visitou o ventre de Isabel. E o Senhor pode visitar o teu ventre. Eu quero chamar os irmãos aqui do Ministério de Louvor que venham. Vamos dedilhar uma canção diante do Senhor. Há unção aqui nesse evento, nesses dias. E vemos de maneira tão clara, de maneira tão tangível, a presença do Senhor. E eu quero convidar você que se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Não importa o nível de esterilidade que atingiu a você, pode ser no campo biológico, genético, porque você homem, você mulher que está aqui, não consegue ter filhos. Ou quem sabe no campo espiritual, por quanto tempo você não tem levado vidas a Jesus?
Quem sabe não tem conseguido experimentar as águas do Espírito, por isso aquilo que você faz tem a marca da esterilidade, da escassez. O Senhor quer quebrar esse ciclo. 2018 é um ano de um novo ciclo para você. E você pode romper hoje com os moldes. Você pode romper hoje com as limitações. Aleluia. Vamos começar inicialmente dedilhando algo ao Senhor. Se você é uma mulher estéril que está aqui, vem à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar com você. Quem sabe é um homem que não... Pela medicina, está constatado que você não pode ter filhos. Isso é um diagnóstico natural de médico. Aleluia, mas a promessa do Senhor está acima de um diagnóstico. Aleluia, e o Senhor pode quebrar isso. Se você canha nessa manhã, como nós temos muitas pessoas nos nossos seminários, depois vem então dando testemunho. Aleluia, do filho que está vindo. E também aqueles que têm tido aqui a esterilidade espiritual. Por quanto tempo você não tem conseguido produzir nada? Aquilo que você faz. Aleluia. Você não vê o resultado. Venha à frente em nome de Jesus. Nós queremos quebrar nessa manhã. Nós queremos romper com toda a atuação do espírito de esterilidade. Não importa como ele está atuando. Porque eu e você fomos chamados para sermos produtivos no reino. Multiplicação, encher a terra de maneira abundante. Você foi chamado para ir mais além. Nada pode te limitar. E hoje você precisa quebrar com essas limitações. O Senhor dará um sinal a você. Principalmente aquelas mulheres que estão aqui, que não conseguem gerar. Algo vai acontecer em tua vida. O fogo de Deus irá, e você vai sentir algo no ventre. E de maneira espiritual, alguns vão começar a ficar como que grávidos dessa manhã, dos propósitos de Deus. Porque o teu espírito, a partir de hoje, ele se torna diante do Senhor um útero. E ele vai lançar as sementes de propósito em você. E declaro profeticamente, a partir desse ano algo começa a acontecer. Vamos adorar por alguns minutos aqui, depois vamos orar. E você vai sentir algo tremendo aí no teu corpo. A unção que Deus vai liberar sobre você. É unção que rompe julgos. É unção que rompe com toda forma de esterilidade. Levanta as tuas mãos, vamos adorar o Senhor. Oh, rakatacharabacandere bequiri babá.